Você sabe o que é fake news? Fake news é o ato de publicar e propagar notícias mentirosas com o intuito de incentivar o leitor a que se destina aquela mensagem. Fake news é o termo que se refere a notícias falsas. Surgiu no final do século XIX com o avanço das redes sociais, porém teve maior visibilidade com as eleições norte-americanas em 2016. Em 2020, com a pandemia, a OMS criou o termo infodemia, que se refere à epidemia da desinformação, pela crescente que teve junto com a pandemia. Existem sites hoje que são especializados em detectar fake news, porém muita gente desconhece e continua a propagar essas fake news sem o mínimo de leitura. Vamos começar dando 2 exemplos de tragédias que aconteceram na história e as suas consequências devido a fake news. Uma delas aconteceu na Idade Média. Olha só, não é atual, foi na Idade Média, já existia fake news, onde durante a peste negra ou peste bubônica, os judeus foram acusados de envenenarem os poços e de serem adoradores de Satã e por isso trazerem a peste para aquele lugar. A consequência foi que cerca de 200 comunidades judaicas foram exterminadas naquela época. Uma mais recente foi em 2014, em São Paulo, quando uma dona de casa foi acusada de sequestrar crianças para rituais satânicos. Essa propagação dessa fake news foi feita em uma rede social, no Facebook mais precisamente, onde essa mulher foi linchada e assassinada devido a este boato, a esta fake news. As fake news são divididas em classes e eu vou mostrar para vocês as 7 mais comuns encontradas. A primeira chama-se sátira ou paródia, que ela se refere a conteúdos com falsa informação com o intuito de provocar comédia. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui essa fake news criada pelo palhaço Tiririca, onde ele colocou que servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acertaram no concurso da Mega Sena, certo? O que causou grande alvoroço. Porém, quando você vai olhar o link do site, você vai ver que são 2 links acoplados. Então, você já verifica que não é um link sério. Quando a pessoa clicava nele, aparecia a figura do Tiririca falando, é mentira, bestado. Como segundo exemplo, eu vou mostrar para vocês o conteúdo fabricado, que se refere a informação 100% falsa e construída para causar algum mal ou espalhar boato. Como exemplo, eu vou colocar esse frame aqui para vocês de um vídeo que foi publicado no YouTube, onde a moça falava o seguinte, a água tônica tem quinino, base da cloroquina. Isso a Globo não te conta. No outro quadro que eu coloquei, tem mostrando aqui as 2 moléculas da quinina, a molécula da quinina e a da hidroxicloroquina, certo? E vocês podem ver que são bem diferentes entre si, tanto em relação à água tônica, quanto em relação às substâncias ao qual ela quis dizer que eram a mesma. Então, aqui mostra logo que o conteúdo é 100% falso. O terceiro ao qual eu vou mostrar chama-se falsa conexão. Onde a chamada da notícia não condiz com o conteúdo apresentado no texto. E nós temos aqui o exemplo de uma falsa conexão, que é esse cartaz aqui que fala que Bolsonaro decretou estado de emergência no dia 3 de fevereiro, 18 dias antes do carnaval. Mesmo assim, os governadores assumiram risco e não cancelaram o carnaval. Porém, a notícia real a portaria permitia a contratação temporária de profissionais de saúde, além de aquisição de equipamentos e a contratação de serviços. Não se referia a quarentena ou isolamento social. Portanto, os governadores não passaram por cima de nenhuma lei, como mostra no post que circulou nas mídias sociais. E isso está aqui no Diário Oficial da União. Agora eu vou falar para vocês sobre o falso contexto. É onde o conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com um contexto falso. E como exemplo eu vou mostrar aqui essa notícia que foi veiculada em 2020, que mostrava uma imagem de um frame de um vídeo na internet e dizia: Polícia Federal desenterra 26 caixões cheios de pedras no Amazonas. Porém, a realidade é que o vídeo era real, mas a mensagem era irreal. Na verdade, a cena do vídeo aconteceu em 2017, na cidade de São Carlos, em São Paulo, e se referia a uma investigação sobre fraudes contra uma seguradora.
O quinto é conteúdo enganoso, que é o uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo ou pessoa. Aqui nós temos outra mensagem dizendo: mortes por Covid-19 no Amazonas diminuíram de forma expressiva após visita do ministro da Saúde. E do outro lado, a gente tem o levantamento que foi feito no dia 7/5, após a visita do ministro da Saúde no Amazonas, e que mostra a crescente de mortes depois da ida do ministro da Saúde ao Amazonas. O sexto é o conteúdo manipulado. O conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público. E aqui você vê uma mensagem dizendo: o traficante morre de Covid-19 após confronto com a polícia. A imagem ela é real, mas ela se referia a uma reportagem transmitida pela Globo News em 2019, onde o repórter falava sobre as fortes chuvas no Rio de Janeiro. A sétima é o conteúdo impostor, onde é usado o nome de uma marca ou pessoa, mas com informações irreais. Aqui nós temos uma foto onde está Hillary Clinton e Indra Nooyi, que é a CEO da PepsiCo, certo? A imagem é real, porém o contexto que vinha com ela era totalmente errado, onde dizia que toda a equipe estava de luto depois da vitória de Trump e pediram que todos os fãs de Trump comprassem produtos de outra marca. Com isso, os eleitores de Trump boicotaram os produtos da empresa, impactando negativamente a marca PepsiCo, com uma queda de 35% nas vendas. Como vocês podem ver, tem as duas mulheres na foto, que uma delas é a CEO da PepsiCo, e uma mensagem dizia que ela tinha postado esta mensagem. Agora vocês estão se perguntando, como é que eu faço para saber se uma notícia é ou não fake news? E eu vou mostrar para vocês que tem como saber isso. Existem características que você sabe observando se aquela notícia é ou não uma fake news. Uma delas é site desconhecido. Se você recebeu uma notícia que aquele site você não conhece, você vai pesquisar para saber que site é aquele. Vai verificar se as notícias que você recebeu, ela tem indicação de data ou de local. Vai perceber se a notícia, essa mesma notícia, ela aparece em outros sites da mesma forma, com a mesma versão. Você vai observar também a data do link da postagem que foi feita aquela notícia. Vai saber quais são as fontes daquela notícia, se elas têm os créditos, o nome do autor, certo? Se a notícia ela é sensacionalista, é uma notícia que você não acredita que aquilo seja real, então você vai verificar se em outros sites ela tem a mesma notícia. E se tem erros de digitação ou de ortografia. Por quê? Porque uma notícia real, ela segue algumas características, que são linguagem feita em prosa, contexto claro, simples, imparcial e objetivo. É uma linguagem sempre formal, sem vícios de linguagem ou gírias. Elas não têm ambiguidade. E o lead é sempre bem elaborado, trazendo coerência com o texto que está naquela notícia, certo? Para isso, ela passa por 4 etapas, uma notícia real, verdadeira: pauta, apuração, redação e edição. Então, não tem como ela ter erros de ortografia, vícios de linguagem, nem nenhuma das outras características que eu falei para vocês. Galerinha, eu vou deixar aqui para vocês 8 sites que eles são especializados em verificação de fake news. Eles foram feitos por empresas sérias, sites sérios, que eles se empenham em descobrir se aquelas mensagens feitas diariamente são realmente verdadeiras ou se são fake news, ok? Tá aí na tela, dá uma verificada em tudo que vocês receberem, tá bom? E por último, eu vou deixar uma brincadeira aqui para vocês. 2 imagens, e eu quero que vocês verifiquem nesse site se essas notícias são verdadeiras ou não. A primeira mostra que um youtuber brasileiro se envia pelo correio e fica 24 horas em uma caixa. Parece mentira, não é? Será que é? E a segunda é uma idosa reza diariamente para um boneco de Senhor dos Anéis, pensando ser um santo.
A brincadeirinha que eu vou deixar aí para vocês se divertirem com toda essa aula que vocês tiveram, para ver se vocês assimilaram alguma coisa. Um abraço para vocês.